querendo que volte para pagar a promessa dela aqui? Quem quer? Olha aí, você tem que voltar. Vamos ficar em pé, igreja do Senhor. Você que pode ficar. Se você não pode, fique sentadinho. Hoje, meus irmãos, a Malasa não está aqui, porque a saúde dela não deixou ela estar aqui, o Juvino. Mas aí isso era o sonho da irmã Lázara. A irmã falou de uma promessa de 40 anos. Caleb esperou para o Senhor 45 anos se cumprir a promessa. Abraão 25 anos. A irmã Lázara orava a Deus para que tivesse uma igreja perto da sua casa, pois ela caminhava a pé aqui de Vila São Pedro até Vila Rio Negro. Era assim, irmão Silas? Com Silas também, eu acho que a Edneia chegou a fazer esse caminho também, adolescente. E era o sonho dela. E muitas coisas aconteceram. E Deus usou o seu pai, quando me viu pela primeira vez, para dizer: isso é para a glória de Deus, porque era só por 3 meses que eu ia ficar. Usou ele e disse assim: esse menino aí que vai ser o pastor dessa igreja que você sonha. Não, pai, ele não, ele trabalha numa empresa aí, é jovem. Não é ele não, é ele sim. E daqui menos de um ano ele partiu para o Senhor. Mas a promessa se cumpriu, e eu tenho certeza que Deus vai dar saúde a ela para voltar aqui ainda, contemplar. Ela já viveu a inauguração, muitas coisas boas. Mas esse é o 12º ano e 23 anos, com a promessa começou a se cumprir. Pastor Emerson está com a igreja. Deixa o Espírito Santo falar teu coração. O pastor Emerson, ele não tem, meus irmãos, aqui um vaso para tirar as coisas e jogar na igreja. É o Espírito Santo que vai usar ele para levar a palavra ao teu coração. Amém? Eu ouvi o pastor Emerson pregar uma vez, e quando eu estava orando a Deus para que Deus me mostrasse alguém para trazer aqui para pregar, encontrei ele, olhou o Espírito Santo e disse: ei, agora a responsabilidade é do Espírito Santo de Deus, com essa obra, com você que veio aqui hoje. Amém? Eu passo a palavra ao pastor Emerson. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor, pela sua esposa, por nos dar esta honra. Eu dou os parabéns a ele por esse trabalho lindo, maravilhoso, que Deus tem confiado ao corpo e obreiro dessa igreja. Irmãos, eu peço que irmãos abram a vossa Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 1 e verso 18. Eu estava conversando com Deus e pedindo para me dar uma palavra. Deus me levou aqui. Lucas, 1 de Lucas, verso 18. Aleluia! Você tem liberdade na casa de Deus. Você está aqui para adorar o Senhor. Talvez eu não conheça o teu interior, você pode dizer que não tem motivo para tal coisa. Aleluia! Mas aquele que morreu lá no Calvário, ele foi até o fim por você. Você pode ter dia não acreditar no teu sonho, você pode ter dia não acreditar em você mesmo, mas ele continua acreditando. Eu sei que tem dia que a cruz machuca o ombro, eu sei que tem dia que você vai para o pé da tua cama, a oração não vem, a lágrima não vem, parece que você está um ribeiro que não tem mais água, mas nós estamos esperando aquele que morreu lá no Calvário, e ele faz desertos se transformar em riachos de água viva. Quem achou a palavra do Senhor, diga amém. E disse-lhe então Zacarias ao anjo do Senhor: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, o que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e te dar-te estas alegres novas. E todavia ficará mudo, não poderá falar até o dia
em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que o seu tempo há de cumprir. Continue em pé. Jesus, aqui está a tua noiva, a tua remida e comprada lá no Calvário. Jesus, eu sou menor, eu não sou nada. Eu dependo de ti, Senhor, porque só o Senhor conhece o dia, só o Senhor conhece os momentos dos teus filhos, só o Senhor sabe o que eles estão precisando ouvir, ó Pai. Então que eu possa ser nessa noite, Senhor, um instrumento para essa igreja, o teu santo e bendito nome. Tome assento adorando ao Senhor. Eu vou tentar me comportar, irmãos, e ficar aqui em cima, mas eu não consigo ficar. Quem me conhece, né, desde que eu prego, desde os meus 14 anos, eu sou assim mesmo. Tentei, fiz cursos, um monte de coisa para ver se eu mudo, né? Mas o Senhor me fez do jeitinho dele e eu tenho que obedecer essa vontade. Aleluia! Aqui nós estamos falando de um homem que por sorteio ele foi nomeado por Deus para exercer a sua função de sacerdote no templo. Isso parece muito simples, mas segundo a história, alguns dessa turma, desse período, nunca chegaram a exercer a função, nunca tiveram o privilégio. E aqui, como ele mesmo diz hoje, eu sou velho, eu estou avançado. Alguns historiadores explicam que ele estava chegando ao fim do seu sacerdote. Estava chegando o momento dele encerrar sua carreira. E ele nunca teve o privilégio de entrar no templo e exercer para aquilo que ele estudou, para aquilo que ele buscou. E se não bastasse, Zacarias era um homem que não tinha filho. Naquela época, um sacerdote que não tinha filho era visto com maus olhos, que o Senhor não tinha abençoado ele. Mas a descendência de Isabel, a sua mulher, era de uma linhagem muito nobre de sacerdote. Então as pessoas pensavam assim, mas era até errado, eles estão em pecado por não ter filhos. E o tempo foi passando, porque o sacerdote não podia começar a cumprir essas suas funções sacerdotais a partir dos 25 anos de idade. E eu creio que todo ano Zacarias ia para a mesma praça, ia para o mesmo sorteio, para a mesma reunião, e o seu nome não era chamado. E o tempo foi passando, e nada acontecia. Ele chegava em casa, oh meu velho, foi esse ano, meu velho, não foi. E a frustração ministerial, a frustração de pelo menos uma vez estar na casa do Senhor apresentando algo, não era lidado. Eu creio que muitas vezes ele foi desanimado, acreditado, e nem levou a sua escola sacerdotal, porque ele já sabia do resultado. Talvez você está assim aqui na igreja há muitos anos buscando algo que o Senhor ainda não lhe deu. E talvez você não tenha apoio de ninguém. Ninguém acredita naquilo que Deus te deu. Ninguém acredita naquilo que está entre você e Deus. Ninguém consegue olhar e acreditar as promessas que está aí. E a negar no rei, oh freedom, glory, glory, God. Mas tu é meu filho e não desiste, porque não te deu. Oh, glórias. E me adorei, não glória, chorei, aquilo que eu te dei não vai morrer. Aquilo que eu te dei vai acontecer. Não desista. Continua. E ele chega
E os anos foram passando. Mas um dia, o nome dele foi lembrado. E hoje pode ser esse dia que o teu nome pode ser lembrado. Não escutei. Hoje é o dia que o Senhor pode lembrar das promessas. Hoje é o dia que o Todo-Poderoso pegar as crônicas celestiais e começar a ler as tuas orações. Hoje é o dia que Deus pode se colocar de pé no trono e dizer: é hoje que eu tiro o filho da droga, é hoje que eu liberto do câncer, é hoje que eu ponho fim no teu sofrimento, é hoje. Mas não pode desistir, nem sequer parar. O segredo é prosseguir e não vacilar. Por mais que a cruz esteja pesada, Ele vai te ajudar a carregar. Está chegando o momento de dizer: filho, eu na tua casa vou nessa noite pousar. Coloque a mesa, porque eu vou me servir. Coloque a mesa, porque contigo eu vou estar. E é nessa noite, meu filho, que as coisas para sempre vou eu mudar. Ele tem poder para isso, irmãos. O meu Deus tem poder para isso. O meu Deus, Ele é tão poderoso, santo, que Ele não depende da opinião do teu inimigo. Ele não depende da opinião daquele que não acredita. Ele não depende da opinião da tua família. Ele não depende da opinião daquelas pessoas que moram na tua rua. Ele não. Quando Ele decide, está decidido. Quando Ele quer fazer, não tem nada, não tem barreira, não tem homem, não tem demônio que faça parar o que Ele vai fazer. Não tem. Eu era missionário numa região aqui no Paraná, Colônia Vitória Entre os Rios. Quem conhece? Uma colônia só de alemão. Colônia Vitória Entre os Rios. Deus me mandou para lá, pastor. Saí de uma grande rede de mercado. Um homem que tinha 1 milhão de poder de compra na mão. Aí pro meio do mato, amante de Deus, trabalhava circular e fazia obra. Se deitava um salário desse tamanho. Mas aqui dentro tinha algo que tinha que fazer. E as coisas não eram fáceis, não tinha onde eu deixar minha marmita. E ela tinha dia que ela sedava. E eu comia a marmita seda. E eu saía 5 horas da manhã, só ia chegar na minha casa às 8 horas da noite. E eu comecei a evangelizar ali no mercado, comecei a falar de Jesus. Só que o dono do mercado era espírito e eu não sabia. Ele falou assim: eu consigo chamar a atenção de todo mundo, mas no suave ali não dá para olhar na cara daquele homem. Não sei que espírito ele tem, mas não consigo. E eu fui evangelizando. Numa certa manhã eu vim para uma campanha de oração e eu não tinha notado isso. Por favor, tinha uma moça daquele mercado. Eu tinha uns calos secos de tanto orar nos joelhos, eles estavam sangrando, eu estava com uma calça clara e aquele sangue estava escorrendo vivo. E eu não tinha visto. Ela chegou assim: missionário, pastor, o que foi? Esse sangue aí. Mas eu não entendia nada. Deus, o Espírito Santo de Deus veio do meu lado, falou assim: diga em favor da vida dela. Falei: em favor da tua vida. Ela estou em um zoião. Falei: o quê? É em favor de você. Mas você sabe que eu não peço para nada. Falei: eu sei. Você sabe que a minha fama aqui é mal. Falei: eu sei. Mas tem alguém que te ama de graça. Já morreu por você. Eu sei. Falou: pastor, amanhã o senhor vai vir trabalhar. Falou: viu? Então amanhã eu vou fazer um almoço para o senhor. Amanhã minha falta aqui no mercado. Fazer um almoço para o senhor. Você não precisa fazer marmita amanhã, que eu vou fazer um almoção para o senhor. Eu falei: glória a Deus.
11h30, só 2 horas da tarde. É o costume do povo. Quando não temos que comer, não fazia nada. É o costume daquela região. No outro dia, eu falei assim, pô, não precisa fazer marmita, não precisa nada. Amanhã, uma moça lá vai me dar almoço. Só que ela falou assim, você vai lá em casa? Eu falei, vou. Eu só vou conseguir se você cuidar do teu pai, da tua mãe, da tua junto. Eu falei, tá bom. Eu falei, presta condição. Não, tá combinado então. Então eu vou pegar o senhor aqui, na hora que sair do intervalo, eu pego o senhor vai lá em casa. 11h30, fechei a loja, ela estava lá. E vou para a casa dela. Cheguei lá, a irmã Maria do Carmo. Uma senhora cansada. Falei, opa, essa mulher é crente. Falei, se eu estou almoçar, eu quero fazer uma oração. O senhor pode fazer então. Falei, mas eu quero perguntar algo para você antes de... O que é, pastor? Não quer voltar para Jesus? Ela começou a chorar. Quer voltar para Jesus? É uma moça muito bonita, irmão. Eu falei, a tua vida está no fim. Nem a mãe dela sabia, ela estava com chance de 13 meses de vida. E não tinha o que fazer. Ela olhou para mim e falou assim, como o senhor está? Eu falei, eu não sei nada. Mas aquele que está lá em cima. Ela falou assim, eu quero. E quando ela dobrou o joelho, pastor Ivan, para orar, recebeu a oração, ela vomitou o câncer para fora. Eu vi uma mãe que fazia 26 anos que estava orando. Eu vi uma mãe que passou o inverno madrugada aos pés de Cristo chorando e não desistiu. Você está orando, mas o Senhor manda dizer que Ele vai te responder. O teu milagre é certo e o teu inimigo vai ter que correr, porque Ele é Deus, Ele tem poder. Até o inferno tem que obedecer. Esse ano eu voltei naquela região. E eu voltei, nós começamos culto numa casinha. Começamos poucas pessoas. Hoje a igreja lá tem 380 membros. Nós queremos fazer as coisas para Deus, ter promessa, mas não queremos ir no conforto da nossa casa. Não queremos levantar na madrugada desse frio, gemer e chorar. Nós queremos ser usados, ter os dons. Mas não levamos uma vida diante de Deus de oração e jejum. Nós queremos. Hoje é o dia. Ele chamou o teu nome. No que dói, no que machuca, no que te odeia. Hoje. O sangue do Senhor vai estar sobre tua vida. Ele vai te dar poder e autoridade. Você vai vencer essa enfermidade. Você vai vencer o que você está passando. Você vai sair daqui dessa noite um gigante perante Deus.
mentira. Mas Deus mandou chegar aqui, mandou cortar 40 quilômetros para dentro, porque tinha uma igreja para cantar. Alguém chegava assim, pastor, Deus mandou vir aqui, eu estava indo para outro lugar. Deus não conseguiu me pregar a palavra, aquilo me trouxe aqui. Deus cuida. Ele ainda continua sendo Deus. As pessoas olham para a gente e parece que o evangelho que a gente vive é um evangelho sobrenatural. Não é crer, é confiar. Desce. Look your God this time. Fique em pé. From your head, your face. Eu tenho falado assim desse jeito comigo. Não dá mais. Não tenho mais força para vencer essa situação. Senhor, minhas forças estão indo. Senhor, por mais que eu lute, eu não consigo. Eu fecho de um lado e acontece do outro. Senhor, tu me fez uma promessa que esse ano tu ia mudar. Deus deu promessa, quando tu me fez uma promessa, mas eu não estou vendo saída. Assim eu te digo essa noite, filho. O milagre é meu. Até hoje, quando estou na tua força, no teu conhecimento. Até hoje, quando estou do teu jeito. Mas entrega tudo nas minhas mãos e confia, porque sou eu que vou fazer a tua vida. Esta barreira você não consegue sozinho. A partir de hoje, eu, Senhor, estou do teu lado. E eu, Senhor, darei a vitória em tua mão. Aquele processo cairá por terra, e eu provarei que eu sou Deus. Olha assim. Você vem para o culto. Talvez Zacarias teve noite ou dias que ele nem levou sua história. Desacreditado, desanimado. Ele achava que Deus tinha esquecido dele. E a Bíblia diz que ele era um homem justo, como disse a lei. E olha que nós somos assim. Nós temos tudo para chamar a atenção de Deus, obedecemos em tudo. Parece que tudo é errado. E você acha que tudo que Deus já falou não é para você. Por mais fiel que você seja, a igreja, o pastor, os teus líderes, a palavra de Deus, nada muda. E a resposta não veio. No ano de 2009, 2010, eu cheguei a almoçar com o governador do estado do Paraná, que estava no mesmo mês. Falava um banco chamado Banco BMG, vendia consignado, ganhava muito dinheiro. E Deus começou a falar para mim que eu tinha que descer para Jaraguá do Sul. Falei, se Deus está falando comigo, eu vou descer, as portas estão abertas. Nessa época eu era pastor, você vê Deus comigo, fui, falei, vou chegar lá, peguei minhas coisas, vou chegar lá, Deus vai abrir tudo. Primeiro serviço, abrir cova no cemitério municipal da cidade. Hã? Há 5 meses eu tinha um bom salário. Uma Hilux do banco, cartão de crédito para gastar. E agora? Sabe o que mais dói? É aqueles mesmos homens que estavam do teu lado, não é de Deus, né? Vou botar o dedo, está infectado. Está errado. Cadê Deus? Deus tirou você de uma situação confortável. Você está vivendo a situação agora. Cadê o teu Deus? Você se precipitou. Você está vendo a família sofrer com um rebelde. As pessoas começam a bater. Sabe o que é mais doído? Que não tem profeta, não tem pastor, não tem ninguém. Não tem homem nenhum. Fazia 3 meses que estava trabalhando, um dia estava chovendo. Eu estava abrindo uma cova que nós íamos enterrar alguém ali, pastor João. E eu precisei tirar pedaços de ossos, roupa. Falei, Deus, não é para mim essa vida. Eu obedeci a tua palavra, eu cuidei da tua palavra.
E fui para o meio de uma porta daquela e comecei a orar. Dobrei o meu joelho. Deus, fala comigo. Deus, eu deixei casa no Paraná, deixei família, deixei meu ministério, deixei tudo. Eu não estou louco, eu sei que o Senhor falou comigo. Meus filhos, minha esposa estão olhando para mim, Senhor. Eu não tenho coragem de encará-los. Eu preciso te ouvir. Meus amigos estão me acusando. A minha família quer pagar o caminhão para buscar minha mudança e voltar. Mas eu sei que foi o Senhor. Estava chovendo. Começou a parar. E só crente sabe disso. O vento começou a soprar sobre o cemitério. Sabe aquele raio de luz que começa a abrir-se entre as nuvens? Você já viu aqui? Começou a abrir. E aquele que estava sentado lá no trono se colocou de pé aquele dia. E disse: hoje é o dia da tua vitória. Ele desceu lá para falar comigo no meio do cemitério, naquele lugar, dizendo: filho, a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma, porque eu vou te usar. Eu vou te dar um ministério diferente. Tu não vai ser igual a ninguém, porque eu quero contigo um particular te revelar. E eu pulei para fora daquela tumba e comecei o nome do meu Deus a glorificar. De repente um vento gostoso me tirou do chão e eu comecei sobre aquelas tumbas a profetizar. O guardião do cemitério diz: o crente está doido, fumou alguma coisa, chama a polícia, porque tem que internar. Eu disse: não, essa dor não é terrena, mas é lá do trono que vem para a minha vida alegrar. E eu comecei a chorar e pular. Eu sabia que o deserto tinha terminado naquele lugar e o novo tempo estava chegando, porque era o dia do Senhor me honrar. Eu voltei para minha casa feliz, pulando alegre, dizendo: filha, a partir de hoje tudo vai mudar. Adeus cemitério, para lá não volto mais. Deus vai me honrar neste lugar. Só quem ouviu a voz do meu Criador sabe o que eu estou dizendo. É uma voz que tira você do chão. É uma voz que faz o teu corpo transcender. Mas a alegria é tão grande que tudo que você ouviu, as injúrias, as perseguições, você disse: valeu a pena. Só para ouvir a voz dele. Aquela noite, Deus mudou tudo. Porque Ele é Deus. Não importa a situação. Se Ele fez uma promessa que Ele vai te honrar nesse lugar, Ele vai te honrar. Se Ele falou que Ele vai levantar, Ele vai levantar. Mas é no tempo dele. Meu Deus, está só na produção. Zacarias, ele estudou e nunca tinha exercido a sua função de sacerdote. A mesma coisa que o coral ensaiar e nunca cantar. A mesma coisa que o pastor Ivan fazer seus esboços e nunca poder pregar. O homem está frustrado. Nunca exerceu a função de sacerdote, não era pai. E nunca tinha ouvido a voz de Deus. O ventre da sua esposa era estéril. Não acontece isso com você às vezes? Você é fiel e as coisas não vai, não produz, não acontece, não prospera. E Deus não te diz o porquê.
você não encontra a resposta. Mas Ele continua sendo Deus. Mas se você continuar no centro da vontade dEle, vai chegar um dia que Ele vai descer na terra. Não é profeta, Ele vai descer na terra. Só para ter um particular pedido. Como eu queria ter essa fé? Então tenho. Como eu queria ter essa certeza? Então tenho. A maior alegria de Deus é ter um relacionamento vivo com nós que somos filhos, pastor. A maior alegria de Deus é chegar no teu ouvido e revelar os segredos dele para você. Eu pregando uma vez em Curiú, um raio, eu vi com o olho aberto, um raio branco. No meio do raio, um homem branco falando, puxado no ouvido assim: avisa minha noiva, acabei de fechar um postinho. E eu parei vendo a mensagem, igreja pegando no fogo, falei: igreja, vem, parou. Deus mandou avisar que acabou de fechar um postinho. E continuei pregando. Fui para a casa do pastor, o pastor fez um lanche, falou: pastor, como? Vai pegar esse estado? Falei: amém, vou pegar esse estado. Eu estava saindo, o carro, o pastor chegou na frente do carro, casa uma velha, falou: pastor, pastor, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a irmã, com a família, com os filhos? Falou: não, estou indo lá no postinho orar, porque vai chegar o corpo da mulher, naquele horário a mulher deu um ataque fulminante, vai para o hospital e não teve chance. E eu sou o único pastor que atendeu o telefone das mulheres para ir lá orar. Então estou eu, minha esposa e meu filho, vamos lá no postinho orar. Nós estamos desesperados. Fui pregar domingo, o povo não cabia na igreja. O povo vinha, passava a mão, estava presente. As pessoas saíram do hospital, vieram de mato dentro da igreja. Deus curou, pastor. Não porque a gente é bom, a gente não vale nada, pastor. Glória a Deus. O poder não é nosso. Nós somos apenas um caco de barro no nome do Senhor. 35 pessoas aceitou Jesus pela mão. Mas quantas vezes na minha caminhada os pastores ligavam para a gente e falavam: pastor, você vem pregar comigo? Qual que é o teu preço? E você falava assim: o meu preço Jesus pagou no Calvário. E eles falavam assim: então não tem palavra, não tem nada para oferecer. Esses baratos aí são ralé. Quantas vezes a gente ouviu isso? Por manter a integridade do Evangelho. O que Deus nos deu, irmão, não tem preço. Anjos queriam procurar por você e Deus te deu. A oportunidade que você tem de fazer diferença aqui embaixo, anjo, o céu queria, Deus deu a você. Ele confiou em você na tua vida. Zacarias tinha as 3 frustrações: não era pai, nunca exerceu a função sacerdotal, nunca tinha visto a voz de Deus. Mas no único dia Deus falou assim: é hoje que eu mudo a casa desse homem. Pegou, sorteou o nome dele: Zacarias, vai trabalhar no templo. Oh, glória. Mulher, chegou meu dia. Prepara minha roupa de sacerdote, porque hoje é o dia. Glória a Deus. Foi feliz. Pensa um homem feliz, irmão. Era ele. Lamandei a graça. Não vou get far. Sweeter for a sin again. No your head or me guess. Tu pensa que está longe o que eu te prometi. Tu pensa que eu nunca vou cumprir. Tempos passaram e você diz: Deus, eu continuo aqui. As coisas não acontecem, não saem como eu queria, ou como eu, Senhor, decidi. Então me nega chore, neguei, correga, neguei.
legando de fai, o ignorei a soberania. Mas estou eu nessa noite colocando de pé, dizendo que vou mudar. A alegria nos teus olhos, no teu sorriso, vai voltar. Aquilo que caiu vou erguer, aquilo que destruiu vou refazer. Porque sou eu, Deus, nesta noite dizendo que estou entrando com providência e com poder. Filho meu, eu te amo e tu sabes o que eu prometi. Os teus olhos ainda vão ver o que eu vou fazer. Não está longe, está muito perto, porque sou eu mesmo. Deus está entrando com pessoas aqui no sacerdócio hoje. Deus está entrando no templo dizendo: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que vai ter vida na casa, é hoje que vai ter alegria na casa, é hoje. Quando ele entra, quando ele começa a exercer sua função, ei, Zacarias, a oração da tua mulher foi ouvida. Note que sempre na Bíblia que fala que a mulher ora por si. Porque é uma lei judaica, se a mulher com 7 anos der filho, o marido pode devolver a mulher ao pai. Só que não era o caso dela. Isabel já era avançada, tinha quase 60 anos. Uns dizem que ela tem 60, uns quase 60. E ela está falando. E o servo do Senhor não abriu mão dela. Às vezes muitos homens não entendem por que está de pé, porque tem uma auxiliadora que está ao pé do Calvário em teu favor. Ó, Deus está mudando algo aqui. Deus está dizendo que tem homens aqui que só estão de pé porque tem a tua esposa que está ao pé de Cristo por você. Deus disse que não é para você trocar de esposa, não. Aquele fletamento que está acontecendo no Zap, tem que parar. Aquelas troquinhas de conversa, tem que parar. Esses dias um camarada foi lá em casa para oração, pastor. Pastor, o senhor ora por mim? Eu falei, olha, por que esse oração? Minha mulher foi embora comigo. Falei, sim, mas a tua mulher não vai voltar. Que é isso? Deus usou muitos profetas que ela vai voltar. Falei, mas ela não vai. É o senhor dos contos. Falei, não. Jesus está me revelando que você tem 3 mulheres que o senhor está fletando na internet e uma delas é casada. Abaixou o beijo. Não dormiu mais. Sabe por que ele alcançou? Ele guardava a lei do Senhor, conhecia a palavra do Senhor, era justo na palavra do Senhor. E havia oração na sua casa. Eu vencer tem que ter oração. Sem oração você não vai vencer. Sem oração você não vai triunfar. Fiquem firmes. Você de camisa cinza. Você tem questionado Deus por que algumas coisas têm acontecido na tua vida. O porquê? O Senhor disse que é para você largar a mão e correr do que Ele tem para você. O Senhor quer uma posição sua. Ele quer lhe usar muito só para Ele. Então é especial. O inimigo luta com a tua vida como nós estamos conversando assim. O inimigo é tão presente no teu dia para te derrotar, para destruir você, para acabar com você que nós estamos conversando.
Coisas acontecem do lado assim que parece um filme. Isso acontece. O Senhor está dizendo nessa noite: se posiciona como eu quero, que eu mudo aquilo que você não muda. Aquilo que você não consegue, eu consigo. Mas eu só quero você sobre a mim. Não quero dizer com mais ninguém, porque tu és meu. Quando eu dei a palavra para aquele irmão, o Espírito falou assim: podia ser para mim essa palavra. Eu também queria uma palavra dessa para a minha vida. Como eu queria que Deus usasse ele para falar comigo desse jeito, que as coisas vão mudar. Então levanta a mão para cima. Em nome de Jesus Cristo, haverá mudança na tua vida a partir dessa noite. Diz o Senhor. Pois você, Zacarias, prepara o berço. Zacarias duvidou. Para avançar a idade. As pessoas estão tão acostumadas com a situação, quando Deus fala, duvidam. Será que é Deus mesmo? Será que é Deus que vai fazer? Você já acostumou a viver tanto naquilo? O inimigo já iludiu tanto na nossa vida que não dá, que não tem, que você não consegue, que você é inferior às pessoas, que você está aceitando isso. Assim está para Zacarias. Está acostumado à ideia desse pai. O maior sonho do mundo judeu é esse pai. E mais se for um homem. Quando o anjo fala para ele, fala assim: mas não pode ser. A partir de hoje ficará mudo. Até que se cumpra essa palavra. Se você der que o menino nasce, tu vai ficar mudo. Agora imagine um sacerdote que entrou falando, sair sem falar. Estava em pecado. Hã? Estava errado. Está explicado por que todos esses anos ele ficou aí no banco. A única vez que foi, deu tudo isso. E ele não podia se expressar que Deus tinha falado com ele. Ele grita o coração dele. As pessoas estavam julgando ele. Estava em pecado. Mas o que Deus quer lhe dar, outras vidas vão marcar. O que Deus quer lhe dar, homens na terra vão admirar. O que Deus quer lhe dar, não haverá homem como o filho de Zacarias, não houve e nunca haverá. Então o que Deus quer lhe dar marcará vidas, marcará pessoas, porque é tão grande o que Ele vai te dar. A Bíblia diz que não houve maior homem nascido de mulher do que João Batista. Ele batia no pé e dizia assim: eu sou aquele que prepara o caminho para o Salvador. Não entendeu? Tua promessa é daí para cima. Como entendeu? Ei, o que Deus está te dando nessa noite, em nome de Jesus, é tão grande que vai marcar a tua vida. O que Deus está colocando em tuas mãos nessa noite é tão poderoso, aleluia, que na tua casa vai ter culto de ação de graça pela vitória que o Senhor está concedendo nessa noite. O que o Senhor está colocando em tuas mãos nessa noite é tão grande que vai usar esta vitória para alcançar outras vidas
nisso? Quem crê nisso? Eu quero fazer uma oração. Eu corri um pouquinho. Eu quero orar por vidas aqui essa noite. Se você puder vir para frente, venha. Tem vidas que estão nesse culto e você precisa renovar a tua aliança com Deus. Eu quero orar por você essa noite. Tu precisa renovar o teu propósito com Deus. Oh Deus, que poder! Aleluia! Tem alguém da casa dessa irmã aqui? Essa aqui, tem alguém da casa dela? Quem foi? É, o senhor é a mãe dela. O lar dela estava destruído até hoje. Quando ela desceu do carro, eu vi ela descendo, Deus falou comigo. Eu construí o casamento e a vida dessa mulher a partir de hoje. Por isso que eu perguntei se sua esposa está aqui, vem para cá, eu quero orar. Vocês verão o testemunho dessa mulher na igreja. Aleluia! Seu marido estava longe, vai voltar. Meu Deus, Alamanduê era badegar. We know edify. O Senhor vai começar a encher vidas aqui com poder. O Senhor vai renovar dons aqui essa noite. O Senhor está tirando tampão de ouvido de pessoas que pararam de ouvir a voz de Deus. Esse irmão que de camisa roxa, de camisa de lã preta. Vem cá, filho, vem cá, tua vitória chegou hoje. Tua vitória chegou hoje. Tua vitória chegou hoje. A igreja fica em pé. Tem alguém para aceitar Jesus essa noite? Tem alguém para aceitar Jesus essa noite? Tem alguém para entregar a sua vida a Jesus Cristo essa noite? Aleluia! Oh, Pai, pastor, que é diferente, eu sou desse jeito. Já fiz de tudo para mudar e não consigo. Já estudei, já fiz de tudo. Já tentei ser formal, mas não consigo, irmãos. Aleluia! Deus está me dizendo que a noite renova espiritual aqui. Deus está me dizendo que a noite pessoas voltar a falar em língua estranha. É noite pessoas voltar a ter visão que não tinha mais. É noite pessoas voltar a profetizar que não profetizavam mais. É noite, é noite, é noite. É noite, é noite, é noite da tua vitória. Hoje o céu está chamando o teu nome, Zacarias. Hoje Deus está chamando pelo teu nome, dizendo: ei, 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 é tempo. É tempo. É tempo. Deixa Deus te usar. Essa irmã de lenço vermelho. Durante o culto tu colocou algo em minhas mãos, em oração, dizendo: Senhor, resolve, faz, Senhor, estou eu dizendo: filha, vou eu fazer, vou eu fazer, vou eu fazer. Ainda esta semana tu vai ver o que eu vou fazer, diz o Senhor. Receba o poder de Deus, receba o poder de Deus aí, receba a glória, dá glória a Deus ao Senhor. Se você tem língua estranha, dá língua estranha.
É hoje, Zacarias. É hoje, irmão. É hoje a tua vitória. Não é amanhã, é hoje. Deus está te entregando algo precioso nessa noite, homem. Deus está dizendo assim que Ele te escuta, Ele sonda ao teu coração. E me questionou essa semana dizendo: Deus, até quando eu vou ficar nessa posição? Até hoje. Hoje, estou eu mudando a tua casa a partir de hoje. Verá uma mudança lá. Recebe o toque do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida neste momento. Recebe o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida neste momento. Ele está ministrando ao seu coração. Ele está ministrando ao seu coração. Ele está lhe enchendo de vigor, de saúde. Tu vai fazer muita coisa ainda. Deus. Eu peço à igreja se aceita um instantinho. Glória a Deus. Eu já estou convidando o coral que vai cantar mais um hino, porque o Espírito do Senhor Deus derramou de si sobre tua igreja aqui esta noite.
O Espírito Santo de Deus nos ouviu quando orávamos para que a presença de Deus fosse grande nesta noite. E eu já digo a essa igreja aqui presente, que nós estamos como corpo de obreiros desta igreja, está à disposição para te ajudar no seu lar, na oração no lar, no ensino bíblico, para estar com você, que sente necessidade de vencer a barreira que está na sua frente. Amém? Em nome de Jesus Cristo, digo a todo você que foi tocado pelo Espírito do Senhor, que a minha vida, o meu ministério está à tua disposição para te auxiliar juntamente com esse corpo de obreiros e obreiras que Deus levantou nesta igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos ouvir o coral, nós vamos encerrar o culto e nós vamos comer o bolo que foi feito para todos os que estão aqui.